Meus amigos, é o seguinte, será que o Rafinha estava tão errado assim quando ele falou da Copa do Mundo de clubes? Ou será que ele merece ser tão condenado? Será que a geração dele não gosta de jogar futebol? Será que são jogadores cheios de frescuras? Ou isso já aconteceu e o debate é válido? O que não tira em nada o tamanho, a importância e o quanto está sendo divertido a Copa do Mundo de clubes, que para mim é uma competição que não deve jamais ser tocada. Ela veio para ficar e para mim ela aumenta cada vez mais de tamanho, de relevância, de importância, enfim. Depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí, porque é o seguinte, esse assunto deu muito o que falar. O Rafinha, há uns dias atrás, estava num evento e falando sobre várias coisas, né? Sobre seleção, sobre a carreira e tal, e acabou sendo questionado sobre a Copa do Mundo de Clubes. E ele tem uma visão crítica da realização da Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que merece aqui a gente tentar esmiuçar parte do que falou o Rafinha, para não ficar dando a impressão de que, pô, o cara tá colonizado, virou espanhol, tá com a visão do europeu. Quero ver ele falar isso no ano que vem, às vésperas da Copa do Mundo, enfim, de seleções e tal. Vamos relembrar o que disse o Rafinha para a gente chegar ou tentar chegar a alguma conclusão. O Rafinha falou sobre, abre aspas, muito ruim abrir mão das férias para jogar algo que tu é obrigado. Particularmente falando, como um jogador de um clube europeu, a gente estaria de férias, né? Eu estou de férias, eles estariam de férias, por exemplo. Marquinhos, Beraldo foram campeões da Champions, nem comemoraram direito e viajaram para jogar com a seleção. Vale lembrar que uma semana depois, uma galera ali, ó, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e tal, estavam decidindo a Nations e ganharam, né? Inclusive por Portugal jogando contra a Espanha, no mesmo estádio, uma semana depois. Nem comemoraram direito e viajaram para jogar com a seleção, depois foram direto para o Mundial, eles ainda nem pararam. A gente tem a obrigação de abrir mão das férias, é muito complicado, porque é um direito nosso. Todo mundo merece pelo menos 3 semanas ou um mês de férias. E muitos que estão no Mundial não vão ter. É muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Isso aqui é meio que o apanhado por cima, né, geral, que disse o Rafinha. E muita gente criticou, e de novo, eu não estou aqui dizendo putz, o Rafinha está certo, quem criticou está errado. Eu acho que tem vários pontos aqui. Eu, inclusive, já usei parte do argumento que foi usado para criticar o Rafinha, eu também já usei. Falei, eu quero ver no ano que vem, se na Copa do Mundo de Seleções o cara vai falar isso. E depois eu fui refletindo e tentando entender que são situações diferentes. Quando ele usa o termo obrigado, é preciso entender que assim, a Copa do Mundo, primeiro que é um torneio que em 2030 vai fazer 100 anos, é absolutamente tradicional, já está totalmente no imaginário dos apaixonados por futebol. O jogador, quando cresce, ele sabe que tem como a meta final da vida dele jogar a Copa do Mundo e tal. Então, assim, é outra parada. A Copa do Mundo de Clubes está sendo criada agora. Existe um choque cultural claro de importância e relevância de como a gente consome, de como o europeu consome, de como o africano, o asiático consome. São coisas diferentes. A gente está vendo nascer uma competição, tentando criar um novo conceito, e eu acho isso fantástico. A Copa do Mundo de Clubes é maravilhosa. Para mim, ela nunca mais sai do calendário e ela só aumenta de importância, de relevância e tal. Então, são coisas diferentes. Quando ele fala que o cara é obrigado, é porque na Copa do Mundo de Seleções, suponhamos que o cara esteja estafado mentalmente, perca um parente, ou esteja puto só e resolva, cara, não quero jogar a Copa. Eu não quero jogar pela seleção. Por mais maluco que pareça, o cara pode fazer isso e pedir dispensa da convocação. Falar, cara, não quero jogar. Simplesmente eu não quero ir. Por exemplo, o Redondo, na Copa do Mundo de 2002, o 2002, não, 98, o Passarella, que era o técnico da seleção, queria que todos os jogadores cortassem o cabelo e tal. Ele, Redondo, não aceitou e não foi para a Copa. Ele falou: não vou abrir mão de uma parada minha por conta de uma exigência do treinador. O Batistuta fez, outros jogadores fizeram, o Redondo não fez. E beleza. Ele não era obrigado a ir, ele pediu para não ir. Quando o cara é funcionário de um clube, ele não tem essa opção, ele é obrigado a jogar. Eu acho que primeiro a gente precisa separar isso, o que disse o Rafinha, do que a galera interpretou, fazendo comparação com seleção, não sei o que e tal. Um outro ponto. Alguns jogadores vêm de uma sequência aí, Eurocopa na temporada passada, Mundial de Clubes essa temporada, no que vem Copa do Mundo.
Se a gente pegar o ciclo de uma Copa para outra, tem gente que vai ter 1 ano só com férias completas. É realmente muito ruim, é um problema. Isso quer dizer que a geração do Rafinha é Nutella, que eles não são apaixonados pelo jogo, que as outras gerações amavam mais? Não. Eu só acho que as gerações vão mudando, né? E você vai tendo mais direito trabalhista, mais briga por questões e tal. Então, assim, realmente é uma geração diferente, que talvez questione outras coisas que outra geração não questionava e está tudo certo, porque chama o espírito do tempo. Talvez naquele momento não existia a demanda da reclamação, o calendário era outro, enfim, as seleções jogavam menos, os times jogavam menos no sentido dessa exigência de competições e espetáculos e tal, você tinha menos calendário no geral, por mais que você tivesse ali os amistosos, as discussões, está falando de competições oficiais. Hoje as seleções têm mais competições, os clubes têm mais competições oficiais, então realmente é desgastante. É um problema. Como a gente vai encarar esse problema? Eu acho que tem que sentar todas as partes e conversar. Mas é um problema. A demanda que o Rafinha traz, ela é real. Não adianta a gente ignorar, querer tripudiar do cara e diminuir, porque é uma demanda. De novo, não estou batendo martelo de nada aqui, mas eu acho que o cara tem que ser ouvido. Aí tem um ponto, muita gente começou a comparar, falando: "Ah, porque esta geração e mimimi, e popopó e não sei o que mais lá". Aí o meu parceiro Andrei Rastock postou uma parada assim, o PES Mil Grau coloca lá: "Os jogadores de antigamente", aí tem uma fala do Kaká, né: "Ah, porque a seleção é tudo, o estádio tá lotado, meu sonho, não sei o que, não sei o quê". Os jogadores de hoje, aí tem a declaração do Rafinha, como se os jogadores de antes fossem superiores do ponto de vista do interesse, do compromisso, a coisa raiz e não sei o que mais lá. Aí o Andrei recapitulou essa matéria do UOL de 15 de maio de 2007. Ronaldinho se junta a Kaká e pede dispensa da Copa América, que era a Copa América de 2007, Copa América, inclusive, que o Brasil ganhou. E aí tem lá, a seleção brasileira terá o desfalque de mais um de seus astros. O meia Ronaldinho Gaúcho do Barcelona pediu dispensa do torneio, alegando cansaço e necessidade de um período de férias. O pedido do Ronaldinho segue a dispensa de Kaká, que na última sexta-feira pediu para não jogar o torneio continental para evitar uma sequência de competições. Os dois jogadores usaram o período de férias dos 2 últimos anos para compromissos da seleção. Em 2005, eles participaram da Copa das Confederações e ano passado, na campanha da Copa do Mundo. Lembrando, Copa das Confederações que não teve a presença do Ronaldo Fenômeno. Na Copa América de 2004, por exemplo, que o Brasil ganhou com o gol do Adriano e tal, os pentas praticamente nenhum jogou. O Ronaldo não jogou a Copa América, o Cafu não jogou a Copa América, o Roberto Carlos não jogou a Copa América, a maior galera não jogou a Copa América de 2004. O Brasil foi com um time considerado B, enfim, com outras figuras, tinha o Adriano, tinha o Alex, o Diego, uma galera. Mas não tinha o primeiríssimo escalão ali, não estava porque por desgaste, tal, foi um combinado à época com a comissão técnica e está tudo bem. E eu trago isso aqui que o Andrei é, recuperou, só para falar que às vezes a gente cai nessa armadilha saudosista de entender ou usar o passado, recortes do passado, para tentar minimizar o presente ou diminuir o presente e dizer porque antes não era assim. Era. Em vários contextos era. E não adianta falar também, ah, mas o Ronaldinho pode, porque ele era campeão do mundo, ele já era melhor do mundo, o Kaká também pode. Eu não estou falando sobre quem pediu ou quem falou. Ah, mas o Rafinha nunca foi melhor do mundo e nunca ganhou a Copa do Mundo. Ok. O que ele está falando, e aí a gente não pode ir em quem fala, é sobre o que é falado. Eu não vou diminuir o mensageiro. Eu quero entender a mensagem. A mensagem do Rafinha é uma crítica a um calendário e a uma necessidade de férias que eu acho que a gente precisa ouvir os jogadores, tá? Precisa ser ouvido. Como em 2007, e nem tem tanto tempo assim. Eu estou falando de uma parada que tem 18 anos. Não é um passado de 3 décadas, não. Foi 18 anos atrás. Os dois pediram dispensa por uma parada que é básica, que é um período de férias e respiro, e deu tudo certo e ok. E outros jogadores já fizeram isso em outros momentos. Jogadores, inclusive, que por discordâncias da seleção, pediram dispensa da seleção, pediram para não ser convocados pela seleção. Isso já aconteceu com o Serginho, já aconteceu com o Rogério Ceni, já aconteceu com uma galera. E aí hoje a gente parece que apaga essas coisas da memória, e eu não estou julgando o Ronaldinho nem o Kaká, eu não estou julgando o Rogério Ceni, eu não estou julgando o Serginho, ou outros caras que já fizeram, o Leandro, ex-lateral do Flamengo, já fez isso nos anos 80, eu não estou julgando os caras, eu estou trazendo essa comparação para falar que o Rafinha disse não é uma barbaridade, não é inédito. E aí você pode. Eu acho que é uma declaração que soa antipática. Tem até um cara que está
tentando construir a sua relação com o torcedor, a seleção não vive os seus melhores dias. Eu não sei se é uma declaração simpática, ela claramente não é. Mas a gente precisa separar as coisas aqui. O problema ele é real, ele existe. Como resolver? Não sei. O Rummenigge lá do Bayern de Munique, que jogou na seleção da Alemanha e tal, ele falou: "Cara, os jogadores querem reclamar do calendário e tal, mas eles precisam abrir mão do dinheiro também. Eles ganham essas fortunas aí porque tem mais competição. Tendo mais competição, tem mais patrocínio, mais direito de TV, o dinheiro circula mais. Quer diminuir o calendário, a gente vai ter que debater diminuição da remuneração". E aí é um problema, porque realmente hoje o futebol nunca envolveu tanta grana, nunca teve tanta transmissão, os direitos nunca valeram tanto. E também nunca teve tanto jogo e tanta competição. Tá estafado? Tá estafado. Os jogadores estão sentindo? Estão sentindo. Como a gente resolve? Diminuindo o calendário. Tira daqui, tira dali, mas aí vai ter que tirar do bolso também. Quem vai levantar o braço e falar: "Putz, eu aceito diminuir minha receita aqui"? O clube, a TV, alguém vai sair no prejuízo aí. As TVs ou os patrocínios vão pagar a mesma coisa por menos jogos? Difícil acreditar nessa conta. Os jogadores vão aceitar diminuir seus proventos? Difícil também, mas enfim, tem que debater, tem que ser discutido. Precisa ter duas Copas nacionais na França, precisa ter duas Copas nacionais na Inglaterra, precisa ter prorrogação na Copa do Mundo de Clubes, na Champions, na Copa do Mundo de Seleções. Então você vai conseguindo cortar aqui para tentar equacionar, mas também não dá para mexer no topo da pirâmide. Você não vai mexer na Champions, não vai mexer nos campeonatos nacionais, não vai mexer na Libertadores, não vai mexer na Copa do Mundo de Clubes, você tem que mexer lá aqui no Brasil, nos estaduais, lá fora nas Copas Nacionais, e aí por aí vai. Mas, de novo, o que o Rafinha trouxe é um problema real. E quando ele fala de ser obrigado, ele está falando sobre ser funcionário do clube e não ter escolha. É diferente de uma convocação de seleção, que, obviamente, pô, o cara não vai pedir dispensa. O normal, né? Não vai deixar de jogar uma Copa do Mundo. Por isso, esse argumento, eu quero ver no que vem se ele vai. Porra, aí é assim, querer diminuir ou duvidar na nossa inteligência. Ou é um argumento ridículo esse utilizado. É um argumento bem ruim. Então, eu só trouxe aqui para a gente refletir sobre. O que o Rafinha falou, acho que não merece uma condenação. Eu entendo os contrapontos, ok, mas existe um outro lado do que o Rafinha falou, que é o que eu estou tentando trazer aqui, entendeu? E, de novo, eu sou um fã da Copa do Mundo de Clubes, eu quero que ela continue acontecendo, eu acho que ela é fantástica. Dito isso, os jogadores precisam ser ouvidos e como vai ser resolvido, não faço a menor ideia. Mas o que o Rafinha falou precisa ser compreendido. Acho que antes da gente jogar pedra e tal, tem que ouvir e ver, será que isso realmente é só essa geração que está falando? Ou esse problema de pedir de férias, outros jogadores já pediram? Sim, outros jogadores já pediram. Beleza? É nóis, estamos juntos. Se inscreve aí no canal e é nóis. Bom vídeo esse, viu? Bom vídeo, gostei. Fazendo um autoelogio aqui. Loucura.